Que existem diferenças entre um fone de R$ 120 e um fone de R$ 1.000, você já sabe. Mas qual o tamanho delas? Bom, é isso que você vai descobrir hoje se ficar até o fim do vídeo. Porque nesse vídeo eu vou comparar um Lenovo LP40 com um AirPods de segunda geração. A primeira categoria que eu analisei é uma categoria bem importante para mim. Por quê? Bom, é um pouco do encaixe na orelha. Esses dois fones eles são bem parecidos, o design, e eles são encaixados na mesma categoria, que é a categoria de AirBuds, que são os fones que não tem aquela borrachinha chata que enfia lá dentro do seu cérebro. Isso para mim é muito importante porque eu não consigo me adaptar de jeito nenhum a esse tipo de fone, que são os intra-auriculares ou in-ears, e eu sempre opto por escolher fones que não tem essa borrachinha. Então para mim esse é talvez um dos tópicos mais relevantes. E o que eu tenho para falar do encaixe desses dois? Cara, começando pelo AirPods, eu acho que não tem nem comparação. Ele é disparado o melhor fone que eu já usei na vida em questão de encaixe. Sério, eu coloco ele na orelha e daí eu dou uma ajustadinha aqui na angulatura, tipo um pouco mais pra frente aqui, e parece que eu não tô de fone. Eu só sei que eu tô de fone literalmente porque tá jogando uma música no meu ouvido. Eu sinto que ele não é pesado, eu sinto que ele encaixa perfeitamente na minha orelha e eu sinto que ele também fica muito firme. Eu posso mexer a cabeça pra lá e pra cá, eu posso correr, posso fazer esportes. E eu sinto que ele não vai cair. Em nenhum momento ele me passa essa sensação de que vai cair ou de que ele não está bem encaixado. Mas é bom saber que esse tipo de fone não tem regulagem, igual um fone in-ear. Então pode ser que ele só aceite bem para o tamanho exato da minha orelha. Talvez se você for maior e tiver uma orelha maior ele fique folgado. Ou se você tiver 1,50 m e tiver uma orelha bem pequenininha ele fique apertado. Mas para mim foi o melhor fone que eu já usei na minha vida. Enquanto esse aqui, bom, claro que temos que levar em consideração o preço. Esse fone custou R$120 no Mercado Livre e hoje em dia você acha ele até mais barato. Eu já achei ele de R$50 depois que eu comprei o meu. Mas ele tem um encaixe muito bom para a faixa de preço, tá? Eu já usei fones mais caros, eu já usei fones da Xiaomi, por exemplo, fone da, acho que é Huawei, não sei, que é o Hailu GT1 Pro, que é também uma marca da Xiaomi. E cara, com certeza, em nenhum desses outros fones que eu usei, que são mais caros, R$150, R$170, tiveram um encaixe tão bom na orelha quanto esse fonezinho aqui, que custou mais barato, R$120, e que se acha até de R$50 ali no Mercado Livre, tá? Eu tenho algumas considerações para fazer. Apesar dele ter um encaixe bom, por ser um fone barato, ele me causa dores. Principalmente porque eu comprei esse fone para trabalhar, então eu fico de 8 da manhã até 18 horas da tarde usando lá na empresa, e usando 2, 3 horas seguidas ele começa a doer minha orelha. Então apesar dele ser um encaixe bom, eu diria que não é um encaixe perfeito. Eu diria que ele é um encaixe um pouco apertado e por ser um pouco apertado ele faz doer minha orelha. Então de tempos em tempos, às vezes eu coloco a perninha dele mais para baixo, às vezes eu coloco a perninha dele angulada mais para frente, de forma que eu vou conseguir talvez diminuir essas dores, tá? Agora, partindo para o segundo tópico e falando de conectividade, aqui eu percebo que o preço realmente faz uma grande diferença na qualidade do produto. Mas para comentar um pouco desse tópico, eu tenho que também falar um pouco sobre qual o cenário que eu me deparei com esses fones, tá? Então eu comecei a trabalhar numa nova empresa, e é onde a gente tem os computadores de mesa. E lá a empresa não fornece fone para a gente trabalhar, e como eu trabalho com edição de vídeo, é essencial que eu tenha fone. Os designers nem tanto, mas os videomakers sim. E eu queria um fone que não fosse, sabe, aqueles fonezão grandão, trambolhão, que não tivesse fio, porque seria mais prático para eu levar, eu colocava dentro do bolso, eu poderia ir trabalhar com ele tranquilamente, tá? Então eu comprei esse fone por R$120 no Mercado Livre e, cara, assim, ele me atendeu razoavelmente bem. Por quê? Ele teve uma conectividade até relativamente fácil com o computador, só que tem um problema, que é, como eu disse, esse fone me passa uma sensação um pouco apertada, talvez pro tamanho da minha orelha, e de tempos em tempos eu sentia dor usando ele, ou eu precisava coçar a minha orelha, sabe?
talvez não estava nem sentindo dor, mas alguma coisa assim, alguma coisa que me incomodava. E sempre que eu precisava tirar um fone para coçar a orelha ou para talvez ajustar ele, esse fone dispareava. E quando eu tentava parear de novo, eu não conseguia. Aí eu precisava tirar o outro lado, colocar os dois lados dentro da caixinha de novo, fechar a caixinha, abrir, e aí quando eu abria a caixinha com os dois fones lá dentro, eu precisava pegar, ir no computador e colocar para parear novamente. E digamos que para um fone de R$120 ele até tenha uma boa qualidade de conectividade, enfim. Só que pra mim, cara, isso era muito ruim, era muito chato eu ter que ficar toda hora que eu tirasse um fone do ouvido, eu tinha que colocar os dois dentro da caixinha, fechar a caixinha e abrir para poder parear de novo e ter os dois fones pareados novamente, tá? Isso me incomodava bastante. E eu também tentei parear esse fone com o celular, a conectividade foi péssima, eu consegui acho que só uma vez. Mas também acho que vale comentar que o meu celular é um iPhone, então muito provavelmente a própria Apple e os próprios iPhones dificultem a conectividade com aparelhos que não são Apple, né? Eu nunca testei esse celular em um Android, então eu não posso dizer se a conectividade dele no computador, se a conectividade dele no Android é boa. Mas no computador essa foi a minha experiência, tá? Então ele conecta relativamente fácil, porém toda vez que eu preciso tirar um fone do ouvido, dispareia ele e para parear os dois ao mesmo tempo eu tenho que fazer todo aquele processo de novo, senão fica só um lado pareado. Enquanto esse carinha aqui tem uma conectividade excelente. É literalmente só eu abrir a capinha do fone que o meu celular já reconhece na hora. Isso vai muito por causa do ecossistema Apple, que é sinceramente magnífico. Mas o problema dele é que eu não consigo parear ele com o meu computador lá no trabalho, porque ele tem um sistema que, como eu pareei ele com o meu celular, que está no iCloud de Harrison, ele meio que ficou renomeado como AirPods de Harrison, sabe? Então eu só consigo parear ele com outros aparelhos que estejam com o AirPod, com o iCloud de Harrison. Por exemplo, a minha esposa tem um iPhone 13 e eu não consigo parear o meu fone no celular dela, só pareia com o meu celular. Então, se eu tivesse um iPad, ou um MacBook, ou um Mac mesa, né, Mac Studio, provavelmente ele parearia muito rápido, tanto quanto no celular. Só que para o meu caso específico, que era o caso que eu precisava de levar um fone para trabalhar, ele não servia, porque ele simplesmente não pareia com o meu sistema Windows, né? Só pareia com o sistema da própria Apple e que seja meu, entre aspas, que tenha o meu iCloud, o meu nome. Então, eu acho que isso é uma desvantagem, tá? Então, assim, eu acho que esse fonezinho de R$120 sai ganhando pro que eu precisava, que era um fone que pareasse com o computador, mas ainda assim, ele é muito chato por causa do problema que eu falei de ficar um lado dispareando. Bom, agora se esse bichinho aqui, por um lado, não conecta de jeito nenhum com aparelhos Windows, o que não pode desconectar é o seu dedo com o botão de like. Ah, pô, faz essa aí, pô, deixa o like, se inscreve aí no vídeo para ajudar esse canal. E caso você queira ajudar o canal um pouquinho a mais, levando em consideração que esse canal ainda é bem pequeno e não é monetizado, você pode considerar fazer um Pix para nós pelo QR Code que vai estar aparecendo na tela ou pela chave Pix que vai estar na descrição. Ajuda demais a eu poder um dia sair do meu trabalho e viver só disso aqui. Então, enquanto meu canal ainda não monetiza, se você quiser dar aquela moral, dá aí a moral ou no Pix, ou no like, ou nos dois se você quiser. Fechou? Agora vamos continuar o vídeo. O terceiro tópico que eu quero analisar entre esses dois fones é a qualidade sonora. E assim, o AirPod de segunda geração, eu posso dizer que ele tem uma qualidade incrível, não tem nada a reclamar. Bons médios, bons graves, bons agudos. Eu também não sou um sonoplasta da vida, não posso falar aqui em detalhes, mas assim, para um usuário comum, que talvez seja o seu caso e que não é o meu caso, é muito bom, vai muito bem. Ele tem graves fortes para essa categoria de fone, né, que são os earbuds, fones que não tem aquela paradinha na ponta, né, aquela espuminha de silicone, porque quando o fone tem aquela espuminha, ele consegue isolar a sua orelha, então basicamente o driver dele precisa mover uma quantidade significativamente menor de vento, que está dentro da sua orelha ali para ele causar essa sensação do grave, enquanto esses fones aqui, que não tem essa borrachinha, precisam ser muito mais potentes para que você consiga perceber o grave, já que ele não isola a sua orelha. Então assim, o que esse fone consegue fazer para o modelo dele de earbud
é assim, magnífico, não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. Agora, e esse aqui, o baratinho de R$ 120 ou de R$ 40? Cara, eu posso dizer que a qualidade desse desse fone é surpreendente, tá? Principalmente pelo preço. Não adianta eu ser mentiroso e falar que ele é tão bom quanto o AirPod, porque o AirPod custa 10 vezes mais, não é nem para se comparar, mas a qualidade dele é surpreendente justamente pelo preço. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que ele é muito melhor do que outros fones que eu já usei na faixa de R$ 150 e R$ 170. Claro que eu não usei muitos, eu já ouvi falar que os fones da QCY são excelentes, mas comparado aos fones que eu usei, esse fone aqui dá pelo menos de 5-0, colocando a relação custo-benefício, qualidade de áudio e preço que você vai pagar. Ele vai ter bons graves, não tão bons quanto os AirPods, mas graves que dá para você sentir, bons médios. Eu só senti que o agudo dele é um pouco distorcido, mas nada que vai atrapalhar a gente que é um usuário comum, certo? Então, se a sua maior vontade assim, de ter um fone desse tipo é a qualidade de áudio, cara, pode comprar sem medo que você não vai se arrepender pelo preço que você está pagando. É claro que você não vai ter uma qualidade incrível, mas pelo preço que você está pagando, você não vai se arrepender com esse baratinho aqui da Lenovo, o LP40. Agora, o nosso penúltimo tópico, que seria a qualidade de construção. Eu posso dizer que esse aqui é um pouco mais pesado, um pouco mais bem construído. Esse aqui no caso é o AirPods segunda geração. Ele passa mais confiabilidade, não parece ser algo meio porco, e eu acho que essa construção dele aqui me agrada bastante, tá? Agora, enquanto esse aqui, cara, ele é mais leve, o metal dele é meio... Metal não, o material dele é meio plástico, ó. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulhinho. Então, cara, assim, eu vou dizer que a qualidade de construção desse fone é ok. Quando a gente abre ele, parece um pouquinho que ele vai estragar com facilidade. Essa dobradiça dele aqui não parece ser de tão boa qualidade. Mas não é nada que você vai falar assim, cara, isso aqui é péssimo. Não, pra mim é ok, não é nada que você vai querer reclamar, mas também não é nada que você vai querer elogiar. Agora, passando para o nosso último tópico, que seria bateria e microfone. Esse eu vou ser mais breve porque até eu nem tenho tanta propriedade para falar. Mas falando de microfone, eu achei o microfone dos dois ruim, eu tenho que ser bem sincero. Mas claro que isso tem uma justificativa, sendo que eles são fones pequenos e que eles ficam aqui na orelha, então pode-se dizer que o microfone em si, que fica na pontinha dele, fica bem distante da boca. Isso faz com que o som saia um pouco opaco, um pouco apagado, é como se você estivesse falando dentro de uma caixa de papelão, por exemplo. Mas não é nada que me incomoda tanto, até porque eu não uso esses fones para fazer reunião, é só para ouvir música e ouvir o barulho dos vídeos enquanto eu estou editando. Mas é isso, assim, se você quiser um fone que tenha uma qualidade de microfone melhor, talvez valha mais a pena você comprar um fone cabeado, que ele vai ter o microfone aqui no cabo, mais perto da boca e não lá na sua orelha. E em relação à qualidade de bateria, eu só tenho que elogiar desse carinha aqui. Eu uso ele de 8 da manhã até as 18 e a bateria dele não descarrega, e eu coloco ele dentro da caixinha e a carga dele, tipo, carrega rapidinho, não tem nada do que reclamar, assim. Acho que bateria nesse fone da Lenovo, nesse LP40, é um ponto positivão. Eu consigo trabalhar o dia todo sem ter nenhum tipo de problema. Enquanto no AirPod, eu não posso falar tanto assim sobre a bateria, porque como eu não uso ele para trabalhar, eu só uso para ouvir música, porque ele não conecta no meu computador lá do trabalho. Eu nunca tentei usar a bateria dele até ela acabar. Geralmente eu ouço música por uns 30, 40 minutos, às vezes uma hora ou mais. Então eu nunca passei mais de 2, 3 horas usando ele para dizer se a bateria dele dura. E eu ouvi dizer que quando você usa o microfone a bateria dele descarrega mais rápido, mas como eu não faço reunião com ele, eu também não consegui ter essa percepção. Basicamente eu acho que é uma bateria boa para quem tem um uso mediano, que é o meu caso. Se você precisar de um uso mais contínuo, talvez valha a pena você assistir outro review de quem realmente fez esse teste, porque eu não posso dizer. E bom, essas basicamente são as diferenças entre um fone de R$ 120 e um fone de R$ 1.100, baseado na minha ótica e na minha experiência, é claro. Eu acho que vale a pena ressaltar que eu indico bastante esse fone da Lenovo, tá? Eu acho ele um fone ótimo.
principalmente pela relação custo-benefício. Ele vai ter uma boa qualidade de áudio, ele vai ter um bom tempo de bateria, talvez uma conectividade não tão boa, pelo menos dentro daquilo que eu esperava, mas é algo que dá para relevar, é algo que dá para usar, até porque eu uso. Então, cara, por R$120, ou se você achar dele por R$50, igual eu já achei no Mercado Livre, compensa muito, vai te satisfazer para qualquer tipo de uso assim, desde que você seja usuário de Android. Se você tiver um iPhone e comprar ele para usar no seu iPhone, não indico, tá? Não vale a pena, não vai conectar direito e você vai ficar frustrado. Bom, se você também quiser descobrir qual a diferença entre monitores OLED e monitores LCD e IPS, que é uma das qualidades mais utilizadas de monitor hoje, para você ter uma boa gama de cores, você pode clicar no vídeo que vai aparecer aqui, nesse canto aqui. É um vídeo que eu estou te recomendando, que eu gostei bastante de fazer e pode ser bem útil para você na compra do seu próximo monitor. Então, te espero lá!